Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim? Beleza, então. Hoje a gente já tem essa aula lá no sistema, tá? Ontem eu não consegui atender vocês, aí por isso que eu marquei essa aula hoje, fiz aquela enquete para saber quando que a gente poderia conversar, e aí a maioria falou que hoje pela tarde, né, que a gente poderia trocar essa ideia a respeito da recomendação de nutrientes. Tá? Então, eu vou passar bem por alto, tá? Vou tentar focar o máximo possível nos cálculos para que a gente consiga sanar todas as possíveis dúvidas, tá? Quando a gente fala de recomendação de nutrientes, é interessante a gente ver, né, qual que seria a importância. A gente já falou a respeito disso quando a gente comentou sobre formulação NPK, né, falar qual são a importância dos nutrientes minerais, né, a gente sabe que eles participam de todas as reações que ocorrem dentro do metabolismo das plantas, né, principalmente em relação à fotossíntese, que é a transformação de energia, né, geração de carboidrato, né, e muitas das culturas de interesse é muito interessante esse acúmulo de carboidrato, pois é o produto final que vai ser colhido, né? A gente fala da fotossíntese, a fotossíntese a gente já comentou a respeito de, quando a gente falou também dos fatores que afetam o crescimento e desenvolvimento das plantas, e um dos fatores que vai afetar aqui a fotossíntese vai ser quem? Vai ser os nutrientes. Né? A gente tem essa reação com água, CO2, gerando oxigênio e carboidrato, mas a gente sabe que dentro dessa reação existe uma quantidade muito grande de elementos que precisam para que ocorra essa reação, tá? Que vai desde a composição da clorofila, a composição das células, composição da planta, tá? Ou então como ativadores enzimáticos. Né? A gente tem uma tabela, a gente também já conversou a respeito dos elementos, né, que são considerados essenciais e por que eles são essenciais, né? A gente comentou sobre os 3 critérios da essencialidade e a gente falou também sobre a classificação em termos da quantidade requerida pelas plantas, né, como os macronutrientes e os micronutrientes, tá? E aí vale a pena a gente voltar um pouco também sobre as características dos nossos solos, né, dos solos tropicais. Nós percebemos que tem uma elevada acidez, reduzidos teores de fósforos e outros elementos, né, baixos teores de matéria orgânica, então a gente tem condições propícias para que a gente tenha essa alta acidez, redução dos teores de fósforo, principalmente por conta dessa elevada acidez e por conta dos minerais presentes nesses solos, né? E os baixos teores da matéria orgânica em função da aceleração, né, da decomposição dessa matéria orgânica. Isso também a gente já comentou um pouco lá quando a gente falou dos nutrientes NPK, né? Temos um mapa, né, demonstrando a respeito do pH. A maior parte dos solos brasileiros o pH é bem ácido. Além disso, nós temos associado a esse pH ácido solos que vão apresentar minerais com uma baixa CTC, como, por exemplo, as caulinitas e os óxido de ferro e alumínio, né? Isso tudo vai o quê? Vai fazer com que interfira na nutrição dessas plantas, tá? Obrigando a gente a fazer a suplementação desses nutrientes. Tá? As condições edafoclimáticas, principalmente aqui na região do Mato Grosso, se a gente for observar, nós temos uma alta pluviosidade média, né, de 1.500, variando de 1.500 a 2.000 milímetros por ano, uma elevada luminosidade, temperaturas médias em torno de 24 graus Celsius. Se a gente for ver esses dados, a gente consegue observar que nós temos todas as condições propícias para que ocorra o quê? A fotossíntese. O nosso problema aqui maior vai ser em relação ao quê? A uma deficiência hídrica, caso ocorra, tá ok? E em função principalmente das características dos solos tropicais, como a gente já falou, né? Elevada acidez, né? Valores de pH baixo, você tem baixos teores de fósforo e baixos teores de matéria orgânica, né? Caso a gente não tenha uma
reposição dos nutrientes, a partir do momento que as plantas vão se desenvolvendo, vão absorvendo esses nutrientes, a gente colhe essas plantas e retira esse nutriente do solo, vai ocorrendo o quê? Um déficit nutricional. E isso vai afetar o quê? O desenvolvimento das plantas. Então, para que não ocorra essa diminuição no desenvolvimento das plantas, a gente tem que fazer o quê? A reposição desses nutrientes. Né? E antes de fazer a reposição do nutriente, é de extrema importância a gente lembrar que toda recomendação ela deve ser baseada a partir de uma análise química de terra. Tá ok? Então, não tem como a gente fazer uma recomendação de adubação sem o diagnóstico daquela área, sem o diagnóstico de como está a disponibilidade de nutriente, como que estão as características físicas desse solo, tá ok? A partir desse diagnóstico é que nós vamos realizar a interpretação e recomendação. Falamos também a respeito das formas de adubação, nós temos adubação mineral ou adubação orgânica. Chamei a atenção para vocês que muitos usam o termo adubo químico, adubação química, todos eles são. Tá? A diferenciação vai ser adubação mineral ou adubação orgânica. E nos últimos anos vem crescendo os adubos conhecidos como organo-mineral, tá? Que seria a mistura dos adubos minerais com os adubos orgânicos, ou a mistura, né, entre o adubo mineral e matéria orgânica, sendo assim conhecido como adubos organo-minerais. Falamos de algumas fontes, né? Fonte pode ser através de formulação ou pode ser na sua forma simples, tá? A gente deu alguns exemplos para nitrogênio, para o fósforo, para o potássio, e aí a gente também comentou a respeito de resíduos que podem ser utilizados, tá? Desde resíduos industriais, resíduos urbanos, como lodo de esgoto, tá? E também temos resíduos agroindustriais, como a vinhaça. Tá ok? E aí vem aquela pergunta, né? Quando, quanto e como adubar? Tá? São as 3 perguntas que nós devemos, que na realidade o produtor vai fazer para a gente, né? Primeira coisa, a gente deve fazer o quê? Relacionar os produtos e preço disponível na região. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa para saber o que tem disponível na região. Hoje, a gente vê que tem muitas empresas que buscam os produtores, tá? Buscam para oferecer os produtos, para demonstrar quais são os produtos que eles estão trabalhando no mercado, tá? Mas, muitas das vezes, vocês que deverão buscar os produtos e ver quais são os produtos que estão disponíveis, tá? Depois, escolher os produtos, saber se vocês vão adotar o adubo simples, tá? Mais barato, ou se vocês vão trabalhar com a formulação. Vocês têm que saber o que vai sair mais em conta. Eu comprar uma formulação já pronta ou trabalhar com o adubo simples mais barato, tá? É importante a gente perceber se há necessidade de enxofre, tá? Se tem a necessidade, a gente deve dar preferência para os adubos como sulfato ou fosfato natural, tá? Se os solos são alagados, isso é extremamente importante, porque se os solos estiverem alagados, a gente não pode utilizar uma fonte nítrica, a gente não pode utilizar nenhuma fonte nitrogenada com a utilização de nitrato. Por quê? Porque esse nitrato vai ser utilizado pelas bactérias através de processo conhecido como desnitrificação. Esse nitrato vai ser convertido em N gasoso e vai ser perdido para a atmosfera. Então, as plantas não vão conseguir aproveitar esse adubo. Vocês vão fornecer esse nitrogênio na forma de nitrato e esse nitrato vai ser perdido, tá ok? Então, você tem que dar preferência para solos amoniacais. Tá, e quanto de cada nutriente? A primeira coisa que a gente deve pensar é no princípio da regionalização, tá? Então, a gente tem que ver o que foi estudado, o que foi feito para a região onde a gente está trabalhando, onde que a gente está atuando. Tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui, nem todos os cursos de agronomia mostra para os alunos essa forma de saber o quanto de cada nutriente. Tá? Vocês vão ver que
a maior parte da adubação, ela é realizada através dos manuais de adubação. Então, você tem uma determinada cultura, você busca o manual de adubação dessa cultura, vê a quantidade de nutrientes que tem no solo, e a partir daí você entra com esses valores em tabelas, tá? E essas tabelas vão demonstrar para vocês o quanto que vocês vão precisar, tá ok? Mas eu vou falar com calma de cada um desses métodos, tá? Já para adiantar, eu gosto de apresentar para vocês 3 diferentes métodos. Eu não vou escolher um desses métodos e vou aplicá-lo, tá ok? Eu tenho que trabalhar com os 3 métodos. A partir da análise dos 3 métodos, eu vou tomar a minha decisão e vou fazer a recomendação, tá ok? Então, a recomendação, o ideal é você fazer essa recomendação a partir da análise desses 3 métodos, tá? Que são 3 métodos completamente diferentes, completamente diferentes um do outro, tá ok? Então, assim, quando a gente falou lá de calagem, a gente viu que tinha um método baseado no alumínio trocável, tinha um método baseado no cálcio mais magnésio e tinha um método baseado no V%, tá? Os mais utilizados aqui na nossa região, tá? Lembrando que existem outros métodos para outras regiões, tranquilo? E aí, a partir da análise dos 3, vocês faziam a recomendação de calagem. Aqui o princípio vai ser praticamente o mesmo. Vocês vão ter 3 metodologias e a partir dessas 3 metodologias vocês vão fazer a recomendação. Tá? Então, nós temos o método da extração de nutrientes, o método conhecido como cultivatório modificado e o método conhecido como manual de adubação. 2 dos métodos descritos fornecerão limites que não devem ser ultrapassados. E o terceiro método expressa o que? A experiência acumulada na região onde se está trabalhando. O que significa isso? O método da extração de nutriente, ele é baseado em o quanto que a planta extrai de nutriente, tá? Ele leva em consideração os teores de nutrientes presentes nas plantas, tá? Isso demonstra para a gente o quê? Um limite fisiológico. Se a planta utiliza, por exemplo, 100 gramas de nitrogênio por quilo de matéria seca, não tem necessidade eu ultrapassar esses valores. Por quê? Ela não vai utilizar valores acima disso. Então, ele acaba sendo um limite, o que é um limite fisiológico, tá? Esse método, no entanto, ele não leva em consideração que o solo, por mais pobre que esse solo esteja, em termos de nutrientes, ele vai fornecer alguma coisa para as plantas, tá? Senão as plantas morreriam, elas não sobreviveriam nesse solo. Então, o solo, por mais pobre, ele apresenta uma certa disponibilidade de nutriente. Baixa, mas ele vai apresentar. Esse método da extração, ele não leva em consideração esse teor de nutriente fornecido pelo solo. É como se vocês estivessem cultivando em solução nutritiva. Ou é como se vocês estivessem cultivando em areia lavada, areia sem nenhum tipo, sem nenhum nutriente presente nesse ambiente, tá ok? Então, por isso que a gente considera ele como limite fisiológico, tá? Ele vai ser nosso teto, a gente nunca vai ultrapassar esses valores. O método cultivatório modificado, ele é um limite o quê? Um limite relacionado ao financeiro, a custo, tá? Então, ele vai dizer para mim assim, ó, eu posso gastar X% da minha renda bruta com nutriente. Imagina, eu gastar 90% da minha renda bruta com nutriente. Isso não existe. Vocês vão ver mais à frente que o máximo recomendado pelo método cultivatório é o gasto de 20% com nutriente. Então, eu vou ter uma renda bruta estimada e aí eu só vou poder gastar no máximo 20%. Por quê? Acima disso já começa a dar prejuízo. Tá? Já deixa de ser econômico essa adubação. Tá? Existem algumas metodologias que levam em consideração o limite econômico. Tá? Uma dessas metodologias é o método cultivatório modificado. Tá ok? Ele vai levar em consideração, eu vou mostrar mais à frente para vocês, ele vai levar em consideração que
você tem que você tem um certo teor de nutriente no solo. Se esse teor for elevado, eu não preciso gastar os 20%, eu vou gastar menos que 20%. Tá ok? Quanto mais elevados forem os teores de nutrientes presentes no solo, menos eu vou gastar com nutrientes. Tá? E o manual de adubação? O manual de adubação, ele foi feito para cada região, através de experimento. Tá ok? Então, você tem a experiência de trabalhos realizados na área para aquela cultura, e a partir daí são gerados esses manuais. Então, eles são gerados a partir do quê? Através de pesquisa científica, através de dados, através de experiências que foram acumuladas por anos nessa região. Qual é o problema? Muitas das vezes esses manuais, eles são antigos, eles foram gerados já faz um certo tempo. A gente, às vezes, não trabalha nem com as mesmas cultivares que foram testados por esses manuais. Tá? Isso seria até uma crítica da adoção por completa desses manuais. Tá? Muitas das vezes, esses manuais, eles trabalham com média de várias regiões. Tá ok? E aí, quando você trabalha com média, significa que, assim, você pode fornecer uma quantidade menor de nutriente do que, na realidade, a planta vai precisar, e você não vai ter o máximo da sua produtividade. Por isso que é interessante vocês observarem essas 3 metodologias, e a partir dessas 3 metodologias, vocês fazerem a recomendação. Seria: faço a primeiro método Cultivatore, segundo método, ou melhor, a primeira método da extração de nutriente, a segunda método Cultivatore, a terceira o manual de adubação. E a quarta aqui seria quem? Seria a nossa recomendação. Beleza? Método da extração de nutriente. Eu já dei uma pincelada, eu já conversei com vocês, né? Ele vai basear na necessidade fisiológica da planta, ou seja, aquilo que a planta precisa para ter o máximo da sua produtividade, tá ok? Ele leva em consideração o solo apenas como suporte. Ele não leva em consideração que o solo vai fornecer uma certa quantidade de nutriente, tá? Ele leva como se o solo não fornecesse nada de nutriente, tá? Então, por isso que ele deve ser considerado o quê? Um limite a ser aplicado. Eu não vou ultrapassar esses valores, tá ok? E eu diria mais para vocês, ele ele tem que ser considerado como um limite a não ser atingido. Por quê? Por menor quantidade de nutrientes presentes nesse solo, ele vai fornecer alguma coisa para a planta, a não ser que vocês estejam trabalhando com solução nutritiva ou estejam trabalhando com areia, tá? Areia lavada. Beleza? Como que é feito esses cálculos? Ele vai levar em consideração a quantidade de nutrientes extraída pelas plantas, tá? Acrescida de eventuais perdas. Por que eventuais perdas? A gente sabe que todo o nitrogênio que a gente vai aplicar no solo, parte dele vai ser absorvido pelas plantas e parte deles vão ser perdido por lixiviação, por volatilização, por mineralização, tá ok? Por mineralização não, por volatilização, por lixiviação ou até mesmo por perdas como o runoff, que é o escoamento superficial. Vão ter perdas, isso é natural, tá ok? Então, a gente tem alguns índices que devem ser levados em consideração, tá ok? E esses índices, ele leva em consideração o quê? A eficiência na adubação. Por exemplo, para nitrogênio, a gente tem uma eficiência de 60% a 70%, tá? Podemos trabalhar com um valor de 60%, que é o mais utilizado no Brasil. Tá? Então, a gente trabalha com um valor médio de 60% de nitrogênio. O que significa isso? Se eu aplicar 100 quilos de nitrogênio, apenas 60 quilos será aproveitado pelas plantas. Os outros 40 vai ser o quê? Serão perdidos. Tá ok? Para o fósforo, existe uma variação de 5 a 35. No Brasil, galera, é utilizado uma média como 20%. Tá? Vocês trabalham aí em torno de 20 a 25% sem problema algum. Tá? Então, o que significa isso? Vamos colocar 20% no índice de aproveitamento ou na eficiência da adubação fosfatada. O que significa isso?
a cada 100 quilos que eu aplicar no solo de fósforo, eu vou ter em torno de 80% de perda. E a gente já falou a respeito disso quando a gente conversa em pedologia, quando a gente fala sobre mineralogia do solo. O porquê que a gente tem essa grande perda, grande quantidade de perda do fósforo, tá? Em função da interação desse nutriente com as partículas minerais dos solos, tá? Que são altamente temperizados. Beleza? De potássio, ele tem um comportamento bem semelhante ou uma dinâmica bem semelhante ao nitrogênio. Ou seja, eu posso trabalhar também com 60%. Então, qual seria o índice de aproveitamento? Ou eficiência na adubação? Nitrogenada, trabalho com 60%. Fosfatado, posso trabalhar com a média de 20%. E potássio, eu trabalho com 60% na eficiência. Tá ok? Quando a gente faz análise do fósforo na planta, do potássio na planta, o fósforo a gente tem como elemento, como elementar. O fósforo na forma de P. O potássio a gente tem na forma elementar, que é a forma de K. A gente tem que converter, porque em fertilidade a gente utiliza na fórmula de óxido, tanto o fósforo quanto o potássio. Quando a gente vai se referir a fósforo em fertilidade do solo, a gente tem que trabalhar esse fósforo na forma de P2O5. Quando a gente vai se referir ao potássio em fertilidade do solo, a gente tem que trabalhar com esse potássio na forma de K2O. Quando você tem o resultado na forma elementar, a gente tem que converter para a forma de óxido, tanto o fósforo quanto o potássio. Tá ok? Como que a gente vai converter esse fósforo elementar em fósforo na forma de óxido e potássio na forma elementar para potássio na forma de óxido? Existem os índices. Então, você vai pegar o valor de fósforo na forma elementar e multiplicar pelo valor de 2,3 para obter o valor, então, em P2O5. O potássio vocês vão multiplicar por 1,2, tá ok? Tomem cuidado, porque se já vier o potássio e o fósforo na forma de óxido, não precisa multiplicar por nenhum fator. Beleza? Vamos lá, vocês vão entender isso rapidinho. Imagina aqui um exemplo. A extração de nutrientes para uma determinada cultura, uma cultura que eu chamei de XX, ela necessita de 140 quilos de N, tá? Por hectare, 30 quilos de P por hectare, 100 quilos de K por hectare. Qual é a primeira coisa que vocês devem pensar? Se vocês olharem aqui, o nitrogênio está na forma elementar. Eu não preciso converter em nada, eu mantenho. O fósforo está na forma elementar. Eu não posso trabalhar com ele na forma elementar, eu tenho que trabalhar ele na forma de quê? P2O5. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que multiplicar por 2,3. O potássio, ele está na forma elementar, eu tenho que trabalhar ele na forma o quê? De K2O. Eu tenho que multiplicar por quanto? Por 1,2. Tá ok? Essa é a primeira coisa que vocês devem prestar atenção. Se o fósforo tivesse em P2O5, eu deveria multiplicar? Não. Se o potássio tivesse na forma de K2O, eu deveria multiplicar? Também não. Tá ok? Então vamos lá para o cálculo. Lembra da eficiência do nitrogênio? 60%. A eficiência do fósforo, eu posso trabalhar ela com valor médio de 20% a 25%. Nesse caso aqui, eu trabalhei com 25%. Poderia trabalhar com 20%? Poderia, sem problema nenhum. Tá ok? E do potássio, a gente tem a eficiência de 60%. Tá ok? Como que eu faço isso, galera? A regra de 3, simples. Se eu aplicar 100 quilos de nitrogênio, a eficiência não é 60%, então a planta vai absorver o quê? 60 quilos. Qual é o valor que eu preciso? Que a planta vai precisar? 140. E aí eu venho aqui com 140. Quanto de nitrogênio eu vou precisar? X. Faço a conta.
140 vezes 100 dividido por 60 vai dar quanto? 233,33 quilos de N. Ou seja, a recomendação pelo método da extração para nitrogênio, para esse exemplo, é de 233 quilos por hectare. Para fósforo, primeira coisa, eu tenho o quê? 30 na forma de P. Eu tenho que converter para P2O5. Multiplico por 2,3. 30 vezes 2,3 vai dar quanto? 69. Beleza? Que é o que a planta necessita. Qual a eficiência na adubação fosfatada? 25%. Ou poderia trabalhar também com 20%, sem problema nenhum. 100 quilos de fósforo aplicado, a planta vai absorver quanto? 25 quilos. Se ela precisa 69, eu vou ter que aplicar X quilos de P2O5. Tá ok? 100 vezes 69 dividido por 25 vai dar quanto? 276 quilos de P2O5 por hectare. Beleza? Para o potássio, ela precisa de 100 na forma elementar. Eu tenho que converter para P2O5. Multiplico por quanto? 1,2. Eficiência na adubação potássica, 60%. O que significa isso? A cada 100 quilos aplicado, eu tenho 60 quilos absorvido. Eu preciso de quanto? De 120 quilos. Faço a regra de 3. 100 vezes 120 dividido por 60 vai dar quanto? 200. 200 quilos de K2O. Beleza? Qual que seria a recomendação pelo método da extração? 233 quilos de N, 276 quilos de P2O5 e 200 quilos de K2O. Beleza? Isso aqui, galera, seria o quê? O quanto que a planta extrai. Seria o quê? O nosso máximo. Não teria sentido eu aplicar 250 quilos de N por hectare. Não teria sentido eu aplicar mais de 276 quilos. Não teria sentido eu aplicar mais de 200 quilos de K2O. Tá? Porque esse é o limite. É o limite fisiológico dessa cultura. Tranquilos? Esse aqui é um pouquinho mais complicado de entender, mas é muito fácil, galera. Tá? Método Kate-Vettori, ele vai estabelecer alguns limites, tá? Limite principalmente econômico, com gasto relacionado à adubação, tá? Alguns critérios que a gente deve prestar atenção. O primeiro, a possibilidade de ocorrer fixação biológica do N, porque se ocorrer essa fixação biológica do nitrogênio, tem a necessidade de eu aplicar adubo nitrogenado? Óbvio que não. Isso ocorre para a cultura da soja. Vocês veem os produtores aplicando adubo nitrogenado para a soja? Não, tá? Mas eles têm que fazer o quê? A inoculação. Temos que ter a interpretação da análise química, tá? Para quem? Para fósforo e potássio. Temos que ter o preço da aquisição de adubos. Então, a gente vai ter o preço do quilo do fertilizante, bem semelhante àquilo que a gente viu lá em formulação NPK, tá? E a gente tem que levar em consideração o quê? A renda bruta estimada. Lembre-se que é um percentual. Então, 20% da renda bruta da cultura da soja é diferente de 20% da renda bruta da cultura do algodão, que, por sua vez, é diferente de 20% da renda bruta da cultura do girassol, da cultura do milho. Tá ok? Então, tem que levar em consideração o quê? Esse percentual em cima da renda bruta que a cultura vai proporcionar. Beleza? As bases de cálculo. Tá? Primeira coisa, superior a 20% da renda bruta, não é recomendado esse gasto. Por quê? Você passa a não ter um gasto, como que eu poderia dizer? Você não tem um gasto racional. Você não tem um gasto que seja econômico. Tá? Acima desses 20% já deixa de ser econômico a adubação. Vocês vão ver que em algumas situações
você vai ter adubação, por exemplo, de correção e depois adubação de manutenção. A gente já chegou a discutir um pouco a respeito disso. Por quê? Se você tem os teores muito abaixo, não vale a pena, tá? Não é economicamente viável você já ultrapassar esses valores, sair de um valor muito baixo para um valor já adequado. Porque o gasto é muito grande. Então você tem que fazer isso com o quê? Com o passar do tempo. Com o passar dos cultivos, você vai melhorando as características químicas desse solo, as características nutricionais. Até chegar um ponto em que esse solo você passa a ter uns teores mais elevados e você passa a ter o quê? O máximo da produtividade. Tá ok? Por isso que quando a gente trabalha com adubação de correção, a gente não visualiza o máximo da produtividade. Por quê? A gente não vai conseguir atingir. A gente só vai atingir esse máximo da produtividade quando a gente fizer a adubação de manutenção. Tá ok? A quantidade de nutriente vai ser definido por índice relacionados à interpretação da análise de solo e se a cultura faz fixação biológica do nitrogênio ou não, tá? Como que é isso? O primeiro índice que a gente vai trabalhar é relacionado ao nitrogênio, tá? E esse índice do nitrogênio, ele está relacionado se a planta faz fixação biológica do nitrogênio ou não, tá? Se eu tenho uma cultura que é altamente eficiente, como por exemplo a soja, a gente tem um índice 0. Se eu tenho uma cultura mediamente eficiente, como a cultura do feijão, eu tenho o quê? Um índice 1. E se a cultura não faz a fixação biológica, eu tenho um índice 2. Tá ok? Tranquilos? Vamos lá. Para fósforo, existem as tabelas, tá ok? Essas tabelas, por exemplo, esse aqui é uma tabela que eu estou dando exemplo para vocês. Eu não lembro se esse valor aqui dessa tabela está relacionado aos teores aqui do Mato Grosso. Eu acredito que sim, por conta dos teores. Tá? Então, vocês vão ver o quê? A primeira coisa, vocês devem interpretar os teores de fósforo presente no solo que vocês estão trabalhando. De que maneira? Utilizando essa tabela. Se o teor de fósforo tiver até 5 ppm ou até 5 miligramas de fósforo por decímetro cúbico, eu tenho uma interpretação muito baixo, tá? Se ele é muito baixo, eu vou utilizar o índice 4. Se os teores forem de 5 a 11, eu tenho uma interpretação baixo, tá ok? Eu vou trabalhar com índice 3. Se está entre 11 e 18, eu vou ter uma interpretação como teores médio. Eu vou trabalhar com um índice 2. Se for maior que 18, eu já interpreto como bom, tá ok? E aí eu vou trabalhar com o índice 1. Notem que não existe índice 0 para fósforo. Tá ok? Diferente do potássio, diferente do nitrogênio, para fósforo a gente não tem um índice 0, ou seja, sempre a gente vai ter que aplicar adubo fosfatado. Tá ok? Em função do quê? Do que a gente já discutiu, tanto em física do solo quanto fertilidade do solo, sobre as características dos solos altamente temperizados como os nossos. Beleza? Para potássio, a mesma coisa. Os índices do teor de potássio na amostra. Se ele for até 20 ppm ou 20 miligramas por decímetro cúbico, um índice muito baixo. Eu vou trabalhar com índice 4. De 20 a 40, vai ser baixo. Meu índice vai ser o quê? 2. De 40 a 60, médio. Índice 1. Tá ok? Maior que 60 ppm ou 60 ou 60 miligramas de potássio por decímetro cúbico de solo, a gente vai ter o que? O índice bom, tá? Se a gente já tiver o índice bom, nessa situação aqui, a gente tem um índice 0. O que significa esse índice 0? Não há a necessidade de eu fazer a aplicação potássica, tá ok? Prestem atenção. A gente tem um índice máximo para cada elemento. Então, o índice máximo
para o nitrogênio é o 2. O índice máximo para fósforo vai ser o 4. O índice máximo para potássio vai ser o índice 4. Se eu estiver trabalhando com uma cultura que não faz fixação biológica, eu vou ter o índice 2. Se os teores de potássio e fósforo estiverem baixíssimos, eu vou ter o índice 4, 4. Então, minha fórmula máxima vai ser o quê? 2 para nitrogênio, 4 para fósforo, 4 para potássio. Tá ok? Isso aqui seria o quê? O máximo que eu vou aplicar com fertilizante. Qual é o máximo que eu tenho que aplicar em termos de fertilizante relacionado à renda bruta da cultura? Vai ser o quê? O 20%. Tá ok? Então, meus índices que eu vou considerar como 20% vai ser o quê? Meu índice máximo, que seria a unidade máxima, que seria representado pelo número 2, pelo número 4 e pelo número 4. Já já vocês vão entender o porquê que eu estou falando já a respeito disso. Vamos lá para um exemplo. Eu tenho uma cultura em que a renda bruta estimada é de R$ 3.800 por hectare. Tá ok? E aqui nós temos os resultados da análise química de terra. E aí eu vou lá olhar. A 20 centímetros de profundidade eu tenho 60 ppm, ou 60 miligramas por quilo de potássio, e tenho 18 ppm, ou 18 miligramas por quilo de fósforo. Então, eu vou observar esses dois valores. Se eu não falei nada a respeito da cultura, eu vou levar em consideração que a cultura não faz fixação biológica do nitrogênio. Tá ok? Quais são os produtos disponíveis no mercado? Eu tenho como fonte nitrogenada sulfato de amônio, ureia, nitrato, fosfato, eu tenho um superfosfato simples, superfosfato triplo, fosfato natural. Potássio, eu tenho cloreto de potássio, sulfato de potássio. Aqui estão os valores em tonelada. Eu tenho que saber não o valor do quilo do fertilizante, eu tenho que saber o valor do quilo do nutriente presente nesse fertilizante. Então, eu vou trabalhar com o quê? Com a porcentagem do nutriente em cada fertilizante. Se eu pegar R$ 620 que tem meio quilo, dividir por 200, por que 200? Se em 100 quilos eu tenho 20, em 1.000 quilos eu vou ter quanto? 200. Eu vou ter o quê? O preço do quilo do nitrogênio fornecido por quem? Pelo sulfato de amônio. Tá? Eu faço esse cálculo para todos os elementos, para todas as fontes. Então, eu vou ter uma tabela que vai me indicar qual é o preço do quilo do nutriente via as distintas fontes dos nutrientes. Tá ok? E aí eu vou trabalhar sempre com o quê? Com aquela que é mais barata. Beleza? Na maioria das vezes. Depois eu vou mostrar para vocês algumas exceções. Por exemplo, se eu comprar sulfato de amônio, eu vou pagar R$ 3,10 pelo quilo do nitrogênio. Se eu comprar ureia, eu vou pagar R$ 2,58 pelo quilo do nitrogênio. Se eu comprar o nitrato de amônio, eu vou pagar R$ 2,73. Qual que é o mais barato? Ureia. Então, eu vou trabalhar com a ureia, que é o mais em conta. Para o nitrogênio, vocês devem lembrar, se a cultura for inundada, em solo saturado, eu não posso utilizar o quê? Fontes nítricas, tá? Eu vou ter que trabalhar com fontes amoniacais. Tranquilo? Mesma coisa para as fontes fosfatadas, tá? Eu tenho, se eu comprar o super simples, eu vou pagar R$ 2,80 no quilo do P2O5. Eu vou pagar R$ 1,96 se eu comprar na forma de super triplo. E vou pagar R$ 1,77 se eu comprar na forma de fosfato natural. Qual que seria o mais barato? Se a gente for ver aqui, ó, o mais barato é R$ 1,67. No entanto, o fosfato natural, ele não é uma fonte solúvel, tá? Ele é pó de rocha. Você não tem uma fonte solúvel, ele demora para poder disponibilizar. Nesse caso, como eu não tenho essa fonte solúvel, eu não vou trabalhar
com essa fonte, mesmo que ela seja barato. Então, eu vou trabalhar com uma fonte que seja barata, tá ok? No entanto, que seja solúvel. Das fontes solúveis que nós temos o super triplo, o super simples e o super triplo, qual que é o mais barato? O super triplo. Então, eu vou trabalhar com o super triplo. Para cloreto de potássio, eu vou fazer a mesma conta, e aí eu vou observar que o cloreto de potássio, nesse caso, para esse exemplo, ele sai a 1,65, sendo mais barato que a fonte sulfato de potássio. Tá ok? Galera, isso aqui a gente discutiu quando foi fazer formulação, tá? Então, não vou ficar muito tempo aqui batendo nessa tecla. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Deixa eu colocar de caneta vermelha para chamar atenção. Eu vou ver o quê? A unidade básica. Como que eu vou fazer essa unidade básica? Primeira coisa, qual foi? Eu falei para vocês se a planta fazia fixação biológica de nitrogênio ou não. Como eu não falei, eu vou considerar que a planta não faz fixação biológica de nitrogênio. Então, meu índice para nitrogênio vai ser o quê? 2. Qual é o teor de fósforo? 18. Tá ok? Para esse exemplo, eu vou lá no 18, e aí o 18 ele está entre 11 e 18, né? Médio, então vou utilizar o índice 2. Vou lá, deixa eu ver se eu modifiquei, porque na outra aula estava errado esse índice. Trabalho com índice 2 para fósforo, tá ok? Qual é o teor de potássio? Teor de potássio, 60. Lá naquela tabela, potássio, ele está entre 40 e 60, eu vou trabalhar com índice 1, tá ok? Vou lá no índice de potássio e coloco o índice 1. Tranquilo? Então, qual vai ser a unidade básica? 2, 2, 1. Qual foi a fonte mais barata de nitrogênio? Foi aquela que custava 2,58, a ureia. Qual foi a fonte mais barata de P2O5? Aquela que custava mais em conta, que era o super triplo. E de potássio nós temos o quê? O KCl. Qual é o preço do quilo desse nutriente? Eu coloco aqui, beleza? E multiplico pela unidade básica. Então, 2 vezes 2,58, eu vou ter o quê? 5,16. 2 vezes 1,96, eu vou ter o quê? 3,92. Beleza? E 1 vezes 1,65, eu vou ter o quê? 1,65. Somo esses valores. Então, para eu aplicar uma vez a unidade básica, o que seria uma vez a unidade básica? 2 kg de N, 2 kg de P2O5 e 1 kg de K2O. Eu vou ter um custo de quanto? De R$ 10,73. Beleza? Guardem esse valor. Agora eu vou fazer a unidade máxima. Lembra qual eram os valores máximos que eu expliquei para vocês para nitrogênio? 2 para fósforo, 4 para potássio, 4. Beleza? Faça a multiplicação pelo preço do quilo do nitrogênio, pelo preço do quilo do P2O5 e pelo preço do quilo do K2O. A mesma coisa que eu fiz com a unidade básica. Tá ok? Então, eu faço lá os valores, somo, e aí eu obtenho um valor de R$ 19,60. O que significa isso? Eu tenho, para eu aplicar uma vez a unidade máxima, eu gasto R$ 19,60. Tá ok? E o que seria aplicar uma vez a unidade máxima? Seria eu aplicar 2 kg de nitrogênio, 4 kg de P2O5 e 4 kg de K2O. Beleza? Lembra também que eu falei para vocês que a unidade máxima é equivalente aos 20%, que é o máximo que eu posso gastar com fertilizante? Eu vou saber agora o quanto que realmente eu vou gastar com fertilizante. Beleza? Não tem necessidade de eu aplicar os 20%. Por quê? Porque eu tenho uma condição de solo que não é a mais desfavorável possível. Tá? Ao invés de eu trabalhar com 2, 4, 4, eu posso trabalhar com 2, 2, 1. Beleza? E aí eu vou fazer a regra de 3.
19,60, que está relacionado aqui à unidade base, máxima, eu tenho equivalente a 20%, que é o 20%, que é o máximo que eu vou gastar com fertilizante. Tá ok? Eu quero saber qual é a porcentagem da minha renda bruta que eu vou gastar com fertilizante. Naquela situação, nessa condição aqui de solo, eu não preciso gastar os 20%. Se eu não preciso gastar os 20%, por que eu vou gastar os 20%? Eu vou gastar menos. E eu quero saber o quanto que eu posso gastar de menos. A menos. Tá ok? Por isso que eu faço essa regra de 3. Então, 19,60 é equivalente a 20%. 10,73 vai ser equivalente a X%. Este X% é que eu vou saber o quanto que eu vou gastar. Faço a conta, 10,73 vezes 20, dividido por 19,60, eu vou ter, então, 10,95%. Beleza? Agora eu tenho que saber, 10,95% da renda bruta. Qual era a renda bruta? R$ 3.800 por hectare. Eu faço esse valor. Quanto que dá 10,95% de 3.800? Vai me dar o quê? 416,10. Então, eu vou poder gastar com fertilizante, eu vou poder gastar na minha adubação R$ 416,10. Tá ok? Imagina vocês agora, para facilitar o cálculo. A gente vai fazer uma festa, tá ok? E aí nós somos 20 alunos, 20 participantes. Cada um dá R$ 10 para a gente comprar cerveja para essa festa. Se cada um der R$ 10 e nós somos em 20, nós vamos ter o quê? R$ 200 em caixa. Beleza? Então, a gente tem R$ 200 para comprar cerveja. Se a gente for comprar uma garrafa de cerveja de 300 ml, cada uma dessa garrafa custa, vamos supor, R$ 6. Então, a gente tem R$ 200 para comprar cerveja, sendo que cada cerveja custa R$ 6. Eu tenho que saber o quê? Quantas garrafas de cerveja eu vou conseguir comprar? Eu vou pegar os R$ 200 e dividir por 6. Eu vou conseguir comprar o quê? 33 garrafas de cerveja. Todo mundo entendeu essa minha conta? Sim. Vamos lá agora. Esqueçam a cerveja. Esqueçam a cerveja. Eu tenho R$ 416,10 para gastar com fertilizante. Correto? O quanto que eu vou gastar de nitrogênio, o quanto que eu vou gastar com fósforo, o quanto que eu vou gastar com potássio. É só eu dividir esse valor para eu saber quantas vezes eu vou aplicar desses fertilizantes. Dividir esse valor por quem? Pelo custo da unidade básica. Então, para eu aplicar uma vez a unidade básica, eu gasto R$ 10,73. É como se isso aqui fosse a nossa cerveja. Então, eu pego 416 e divido por quem? 10,73. Significa o quê? Eu posso gastar 38,78 vezes a unidade básica. Beleza? Qual que é a unidade básica? 2 kg de N, 2 kg de P2O5 e 1 kg de K2O. Multiplico esse valor. Então, eu arredondei aqui para 39, tá ok? 39 vezes 2 vai dar 78. 39 vezes 2, 78. 39 vezes 1, 39. O que significa isso? Eu vou poder aplicar 78 quilos de nitrogênio por hectare, 78 quilos de P2O5 por hectare e 39 quilos de K2O por hectare. Essa aqui seria o quê? A recomendação baseada no método Kate-Vettori modificado. Beleza? Agora vocês já começam a perceber que vocês têm duas recomendações. O método da extração
233, 276 e 200, e o método Kate-Vettori. Opa! Aqui, 78, 78, 39. Observem que o método Kate-Vettori é menor do que o da extração. Beleza? Mas não precisa se preocupar com isso. E o método das tabelas oficiais? A gente deve sempre prestar atenção nisso aqui, ó, o princípio da regionalização. Ah, professor, mas eu estou estudando na Unemate e vou trabalhar no Rio de Janeiro. Eu aprendi o método lá da Embrapa, eu aprendi o método para o Mato Grosso. Eu vou poder aplicar esse método no Rio de Janeiro? Não, por quê? Porque lá no Rio de Janeiro eu tenho um método próprio, que foi estudado, que foi pesquisado para aquelas condições. Tá ok? Então, esse é o princípio da regionalização. Nós temos como os principais, não, mas alguns dos métodos que são utilizados no Brasil, nós temos o Boletim Técnico 100, que é para o estado de São Paulo. Nós temos a quinta aproximação, tá? Que é para o estado de Minas Gerais. Nós temos o Manual de Adubação e Calagem para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós temos Sugestão de Adubação e Calagem para Cultura de Interesse Econômico no Estado do Paraná. Nós temos o Manual de Adubação e Calagem para o Rio de Janeiro, tá? Nós temos aqui o Manual do Cerrado, tá ok? Que é utilizado aqui para a nossa região. Esse Manual do Cerrado, ele foi atualizado no último Congresso de Solos que teve, tá? Então, ele foi atualizado para o livro conhecido como Nutrição e Adubação em Grande Cultura na região do Cerrado, tá ok? Só que esses estudos aqui na região do Cerrado, eles foram, em grande parte, realizados no estado de Goiás, tá ok? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Aqui no Mato Grosso, a gente tem aqui o que eu acabei de falar para vocês, né, para Grande Cultura, que seria a atualização. Aqui no Mato Grosso, nós temos diferentes circulares técnicas, tá ok? Como, por exemplo, a gente tem essa circular técnica aqui para a cultura da soja, tá ok? Então, a gente tem várias fundações de pesquisa, como a Fundação Mato Grosso, que ela realizou vários trabalhos de pesquisa e recomendação para as principais culturas aqui do nosso estado, tá ok? Então, vocês podem procurar esses manuais. É óbvio que eu trabalho com a cultura da banana. Eu vou lá verificar se tem a cultura da banana. Se não tem a cultura da banana, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar aquela que mais se aproxima da minha realidade. Tá ok? Eu não vou trabalhar com o Manual de Adubação para a Cultura da Banana lá do Rio Grande do Sul. Tá? Eu vou tentar procurar o máximo possível. Por quê? Esses estudos, eles são caros, tá? Tem um custo muito elevado. E muitas das vezes, assim, as universidades, elas acabam fazendo estudos locais, né? Eles não fazem para a região. Então, o manual de adubação, ele tem que ser para a região, ele tem que ser ali para o estado. É como se a gente fizesse curva de calibração de nutrientes para a cultura do maracujá em Tangará da Serra. Tá? Eu posso aplicar isso para Tangará da Serra, mas eu não consigo aplicar isso, por exemplo, para Sinop. É óbvio, é o mais próximo que a gente tem. Mas o correto seria o quê? Fazer essas curvas em Sinop, Tangará da Serra, Cáceres, Rondonópolis, Alta Floresta. Então, em diferentes pontos do estado. Para a gente obter justamente o quê? Um valor médio. Tá ok? Como que a gente faz essa recomendação? É a mais fácil, tanto que é a mais utilizada. É a mais utilizada por quê? Porque é a mais fácil. Como que eu vou fazer isso? Para aquela análise de solo que eu mostrei para vocês anteriormente, eu tenho quanto de potássio? 60. Quanto que eu vou ter de fósforo? 18. Eu vou lá no manual de adubação e vejo. Para o teor de fósforo que eu tenho fósforo de quanto? De 18. Tá ok? Teor de fósforo de 18, ele está aqui, ó, entre 11 e 20. Então, qual vai ser a recomendação? 60 quilos de P2O5 por hectare. Beleza? Potássio, quanto que eu tenho de potássio? 60, não é isso? 60.
60 está o quê? Entre 46 e 90. Quanto que eu devo aplicar de potássio? 40 quilos de K2O por hectare. Beleza? Vocês estão vendo como é simples, como é fácil? E para nitrogênio, a gente tem análise de nitrogênio? Análise química de terra para nitrogênio? Não temos, tá ok? Mas eles veem lá que, de acordo com o que eles trabalharam, de acordo com a experiência deles, devem se aplicar quanto? Para se obter o máximo da produtividade? 80 quilos de nitrogênio por hectare. Então, qual que seria a recomendação para nitrogênio? 80 quilos para fósforo. P2O5. 60 quilos. E para K2O? 40 quilos. Tá vendo como é fácil? E aí vocês vão ver que é o mais utilizado, é o método da tabela. Tá ok? Se a gente for pensar, esse é o mais fácil, mas a gente está trabalhando o quê? Com valores médios. Então, a gente tem valores mais acima, valores mais abaixo. Quando a gente trabalha com média, a gente achata esses valores. Tá ok? A gente achata para um valor médio. Por isso que não é interessante a gente trabalhar apenas com essa recomendação. Trabalhar com o quê? Com a interpretação desses dados. Beleza? Vamos lá. Opa, deixa eu apagar aqui. Acabou que eu escrevi e tinha... Apagar. Tinha aqui na tabela. Qual que seria a recomendação de nitrogênio? 80 quilos por hectare, 60 quilos de P2O5 por hectare, 40 quilos de K2O por hectare. Beleza? Aí, galera, a gente vai para quê? Para a recomendação. E a estratégia de recomendação. Existem algumas situações que vocês vão aumentar ou vão diminuir aqueles valores encontrados na tabela. Por exemplo, nessa situação aqui, eu estou falando para vocês que a cultura anterior era uma leguminosa e ela foi incorporada ao solo próximo à época da floração. O que significa isso, galera? Eu estou fazendo uma adubação verde. Tá ok? Se eu faço... Desculpa. Se eu faço uma adubação verde, qual é o sentido de eu fazer adubação verde? Eu fornecer o quê? Nitrogênio nesse solo. Eu vou disponibilizar nitrogênio para a cultura que eu vou implantar depois. Isso em forma econômica, em forma comercial, isso acontece, é só vocês verem quando ocorre a reforma de plantio de canavial. Existem espécies que são apropriadas para isso. Tá? Se eu fizer uma adubação verde, eu posso reduzir a minha adubação nitrogenada em 1/3. Beleza? Ou seja, se a recomendação for de 60 quilos de N por hectare, eu posso reduzir para 1/3. Quanto que dá 1/3 de 60? Hein, galera? Quanto que dá? Vamos acordar aí. 20. Quanto? 20. Então, se eu fizer adubação com a leguminosa, eu posso reduzir o quê? 20 quilos. 20 quilos. Qual que vai ser a minha recomendação? 40 quilos. Ué, mas na tabela não falou que eu preciso aplicar 60? Beleza, eu tenho que aplicar 60, mas eu não já estou aplicando na forma de adubo verde? 20 quilos? Se eu estou aplicando 20 quilos, eu vou aplicar 60 por quê? Então eu posso reduzir para 40. Tá ok? Deixa eu apagar aqui. E a gente tem que observar também o que? O máximo da absorção de nitrogênio e potássio. Por quê? Porque a gente não vai aplicar todo o fertilizante no plantio. A gente tem que aplicar parte dele no plantio e parte desse fertilizante o quê? Em cobertura. Porque a gente tem condições que vai ocorrer perdas. Tá ok? Então, para evitar essas perdas, a gente faz o quê? A gente faz 2 adubações. Faz uma adubação de plantio e uma adubação de cobertura. Tá? Em algumas situações, como por exemplo a cultura do algodão, é recomendado fazer até 2 adubações de cobertura. Então, eu faço uma adubação de plantio, uma de cobertura e uma segunda de cobertura. Tá ok? Em algumas situações. Tá? Mas na grande maioria das vezes, a gente faz uma de plantio e uma de cobertura. Pelo método da extração, quanto de nitrogênio a gente tinha que aplicar? 200 quilos? Quantos de P2O5? 230. Quantos de K2O? 300. Esses foram os cálculos que a gente obteve, correto?
Método Kate Vettori. 80, 80, 40. Estão vendo como é bem mais baixo? Porque o Kate Vettori ele está levando em consideração que o solo tem uma certa quantidade de nutriente, tá ok? E além disso, ele está levando em consideração o máximo a ser aplicado em fertilizante, o máximo, a dose máxima econômica, tá ok? Se eu sou uma empresa e quero vender fertilizante, eu vou fazer a recomendação pelo método da extração. Por quê? Eu vou aplicar quantidade cada vez mais grande, tá ok? É óbvio que isso não acontece, né, galera? Método da tabela: 80, 60, 40. Beleza? Tabela, a gente trabalha com médias, com culturas, com tabelas que foram feitas há já um certo tempo, tá ok? Então, o que, que se recomenda? Recomenda, se você puder aumentar, você aumenta. Mas quem que vai ser o limite para vocês aumentar? O limite econômico, tá ok? Para essa situação. Por que o limite econômico? Porque você não pode ultrapassar os 20%. Tá? Então, eu vou aumentar sempre me baseando pelo limite econômico. Qual que é o limite econômico? O método Kate Vettori. Tá ok? Então, eu vou fazer esse aumento de acordo com o método Kate Vettori. Preciso gastar todo o que o método Kate Vettori ele fornece? Não, não tem necessidade. Tá ok? Vamos lá. Primeira coisa. Não foi plantado uma leguminosa? Se foi plantado uma leguminosa, eu posso reduzir 1/3. Tá ok? Fósforo. Essa leguminosa vai fornecer fósforo? Pouco. Tá ok? Então, o fósforo, nesse caso, o método Kate Vettori, ele permite até o quê? 80 quilos. O método da tabela fala que eu tenho que aplicar 60. Não são valores médios, são valores que foram obtidos com cultivares que provavelmente eram menos exigentes em fósforo do que as atuais. Então, eu posso aumentar o valor da tabela. Se eu puder, o Kate Vettori permitir, eu aumento uma faixa. Tá ok? A mesma coisa o potássio. Se permitir, eu aumento essa faixa. Por quê, galera? Aumentando essa faixa, eu tenho uma garantia de que eu vou ter o máximo da produtividade. Tranquilo? Então, qual que seria a recomendação? Se eu vou reduzir 1/3, eu vou reduzir ele aproximadamente 20, tá ok? 20 quilos de nitrogênio. Minha recomendação final de nitrogênio vai ser o quê? 60. Professor, mas você não está falando o tempo todo que se a gente puder aumentar o da tabela, a gente vai aumentar? Sim, mas nesse caso a gente reduziu por quê? Porque foi incorporado uma leguminosa. Eu fiz adubação verde. Se eu faço adubação verde, eu posso economizar com nitrogênio. Economizar quanto? Em torno de 1/3. Beleza? E o fósforo? Quanto que eu vou aumentar? 1 quilo, 2, 3, 4? Eu posso ter como cola, tanto para o fósforo quanto o potássio, as faixas do manual de adubação. Essas faixas aqui, ó, elas estão aumentando de quanto em quanto? De 20 em 20. Então, eu posso aumentar de 20 em 20. Potássio, a mesma coisa, elas estão aumentando de 20 em 20. São todas que aumentam em 20 em 20? Não, galera, vocês devem prestar atenção. Tá ok? Nesse caso aqui, está tendo um aumento de 20 e 20 quilos. Então, quanto que eu vou aumentar? Posso aumentar 20 quilos. 60 mais 20 vai dar quanto? 80. O Kate Vettori permite eu aplicar 80 quilos? Permite. Então, beleza, eu vou aplicar 80 quilos. Potássio. Para eu aumentar 20, eu teria que aplicar quanto? 60. Mas o Kate Vettori permite eu aplicar 60? Não. Então, eu mantenho o quê? Os 40. Beleza? Então, qual que seria a minha recomendação final? 60 kg de N, 80 kg de P2O5 e 40 kg de K2O. Galera, eu vou aplicar todo esse no plantio de uma única vez? Não, porque eu vou ter perdas. Tá ok? Então, como que é feita a estratégia na aplicação desses nutrientes? Primeira coisa, plantio e cobertura. Como que é essa estratégia? Nitrogênio, 1/3 no plantio, 2/3 em cobertura. Fósforo, todo ele no plantio. Potássio, metade, metade. Tá ok? Então, no plantio, opa, aqui tá errado, aqui é 80 de fósforo, tá, galera?
Aqui vai ser 80, não 40. Deixa eu rabiscar isso aqui. No plantio, 20 quilos de N, 80 quilos de P2O5 e 20 quilos de K2O. Na cobertura, 40 quilos de N, 0 de fósforo, porque o fósforo ele é todo aplicado no plantio, e 20 quilos de K2O. Tá ok? Galera, quando que eu vou aplicar a cobertura? Quando que é o máximo da absorção? Né? 100 dias antes do plantio? O máximo de absorção, então eu tenho que aplicar em torno de 20 dias antes do máximo da absorção. Tá ok? Então, 20 dias vai dar quanto? 100 menos, vamos colocar aqui, 100 menos 20 vai dar o quê? 80. Então, 80 dias após o plantio, eu vou lá no campo, volto e faço adubação de cobertura. Adubação de plantio, no plantio. Então, eu coloquei a semente, vem com a adubação de plantio. 80 dias depois, as plantas estão maiores, eu venho e faço o quê? Adubação de cobertura. 80 dias após o plantio. Beleza? Para relembrar, se vocês quiserem trabalhar com formulação NPK, eu posso trabalhar com formulação NPK, ó. Nitrogênio, fósforo, potássio. De que maneira que eu vou trabalhar com isso? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Achar a fórmula básica. Como que eu faço isso? Divido pelo maior número em comum de todos. Qual que seria o maior número em comum de 20, 40, 20? 20. 20 dividido por 20 dá quanto? 1. 40 dividido por 20 dá quanto? 2. 20 dividido por 20, 1. Beleza? Mesma coisa para adubação, para a fórmula básica de plantio. Divido pelo maior número em comum. Maior número em comum de 40 e 20 vai ser o quê? 20. 40 por 20 dá quanto? 2. 20 por 20 dá 1. Então, boto 0 e 1. Tá? Se bem que aqui eu errei, né? Aqui são 80. Então, se é 80, vai ser 4 aqui. 1. Opa, deixa eu apagar aqui que fica mais fácil. Então, eu vou ter o quê? 1, 4, 1. Essa aqui seria a fórmula básica de plantio e a fórmula básica de cobertura. Tá? E aí eu vou procurar qual no mercado tem a mesma fórmula básica. Só para relembrar lá as aulas sobre formulação NPK. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Professor, existe essa formulação com, tipo, nenhum de dos nutrientes ou... Existe. Por exemplo, existe. Se eu fizer uma pergunta para você agora, se eu falar assim, eu tenho uma formulação comercial que ela é a 0,3010. Por que eu posso afirmar que essa formulação é para a cultura da soja? Porque não tem nitrogênio, né? Adubação de nitrogênio. E por que eu posso afirmar que a cultura da soja ela precisa fazer adubação nitrogenada? Se tiver inoculação, não, né? Então, existem essas fórmulas sem nada, tá ok? Lembre-se, não existe fórmula em que o somatório delas vai dar o quê? Menos que 25. Lembra disso aí, lá em formulação? E essa formulação aqui não é uma formulação comercial, galera. Isso aqui é a unidade básica. Beleza? Por exemplo, se eu multiplicar esse valor aqui por 5, 5 por 1 dá quanto? 5. 5 vezes 4 dá quanto? 20, E 5 vezes 1 dá quanto? 5.
eu posso ter essa fórmula comercial aqui, ó, A5,25. Não é 25 não, galera. É 5,25. Beleza? Se eu tiver a mesma proporção, eu posso utilizar. Por exemplo, na recomendação. Tá? Como que seria? Vamos supor, deixa eu colocar aqui, ó. Tem a 20, ou melhor, a 5,25. E como que eu faria o cálculo da recomendação? Deixa eu apagar aqui a borracha. Apagar nisso tudo aqui. Como que seria essa recomendação? É bem simples. A recomendação de plantio não são 20 quilos de N, 80 quilos de P2O5 e 20 quilos de K2O? Eu venho aqui, ó, e faço, ó, 100 quilos da fórmula 5, 20, 5, eu vou ter quantos quilos de nitrogênio? 5 quilos de N. Qual é a recomendação? Não são 20 quilos de N no plantio? Então, eu quero 20 quilos de nitrogênio. Quantos da fórmula eu vou precisar? De X. E aí eu multiplico. Faço 20 vezes 100 dividido por 5. Vai dar o quê? 400 quilos da fórmula. Beleza? Se eu trabalhar com essa fórmula aqui, ó, 5,25. Tranquilo? E eu posso achar uma fórmula também para cobertura. Dúvida? Ou então, eu posso, por exemplo, trabalhar com o adubo na forma simples. Qual foi o adubo na forma simples que a gente encontrou que era o mais barato? Não foi a ureia? A ureia tem quantos por cento de nitrogênio? 45. Então, para eu fazer essa adubação... Quando eu faço na formulação, eu já estou fornecendo com 400 quilos da formulação 5,25, eu já forneço os 20 quilos de N, os 80 quilos de P2O5 e os 20 quilos de K2O. Se eu fizer na forma simples, eu tenho que calcular para todos eles. Beleza? Por exemplo, 100 quilos. 100 quilos aqui de ureia, eu tenho quantos quilos de N? 45. Para aquele exemplo que eu dei, tá, galera? 45 quilos de nitrogênio. Beleza? Quantos quilos de nitrogênio eu preciso? 20. Quantos quilos de ureia eu vou precisar? X. Então, quanto que eu devo aplicar? 20 vezes 100 dividido por 45, que vai dar em torno de 45 quilos de ureia. Quilos de ureia. Beleza? Aí eu vou fornecer 45 quilos de ureia. E aí eu faço a mesma conta para quem? Para P2O5. Qual foi o mais barato? Super triplo. Então, 100 quilos. 100 quilos de super triplo, eu vou ter o quê? Para aquele exemplo, a gente tinha 46%. Então, 45 quilos de P2O5. Quanto que eu vou precisar? 80. Bem, coloco 80 quilos de P2O5. Vou precisar de X. X vai ser igual a quanto? 80 vezes 100 dividido por 46. Vai dar em torno de 174 quilos de super triplo. Beleza? E aí eu tenho também o quê? O KCl, que foi o mais barato. Então, 100 quilos
de KCl, eu tenho quantos quilos de K2O? 60 quilos de K2O. Então, venho aqui, quantos quilos que eu preciso no plantio? 20. 20 quilos de K2O. Precisar de X. Quanto que vai dar de K2O? Cloreto de potássio? 20 vezes 100 dividido por 60. Vai dar em torno de 34 quilos de KCl. 34 quilos de KCl. Então, no plantio, para eu atender essa recomendação, eu tenho que aplicar 45 de ureia, 45 quilos de ureia, 174 quilos de super triplo e aplicar 34 quilos de KCl. Depois, no nitro na cobertura, 80 dias após o plantio, aí eu faço o cálculo, quanto de ureia que eu vou aplicar para atender os 40 quilos, tá? Se a gente fez aqui 20, a gente tem que aplicar 34 para a gente aplicar o dobro, para atender os 40, que vai ser o dobro, eu tenho que aplicar o dobro. Beleza? Então, eu vou aplicar o quê? 68 quilos de ureia na cobertura. E de cloreto de potássio, a mesma coisa. Eu vou aplicar 20 quilos, ou melhor, 34. Perdão, vamos voltar aqui. Aqui é o cloreto de potássio. Cloreto de potássio, como que vai ser o mesmo valor, 20, 20? Se eu calculei para os primeiros 20, 80 dias depois eu aplico o quê? 34 quilos de KCl. 80 dias depois. E para nitrogênio? O nitrogênio deu o quê? 45 quilos de N. Né? 45? Acho que essa conta está errada. 100 vezes 20 dividido por 45. Não, dá isso mesmo, 45 de ureia. Beleza? Aí tem que aplicar 90 depois. Depois, se eu tenho que aplicar o dobro aqui de N, eu vou aplicar o dobro de ureia. Eu vou aplicar o quê? 90 quilos de ureia. 80 dias depois. Beleza? E P2O5, eu preciso aplicar mais? Óbvio que não, porque todo ele foi aplicado no plantio. Galera, é bem regra de 3, simples, bem tranquilo, não tem muito mistério, tá? Deixa eu só parar aqui a gravação e eu fico disponível para as perguntas.